Bom dia, igreja, muito bom estar com vocês, é uma alegria poder participar mais uma manhã desse culto maravilhoso, daquilo que o Senhor tem para nós. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado nessa manhã e hoje a gente está com a Milena aqui também, ela está já no chat aí com vocês, então a gente queria saber se vocês já têm alguma pergunta, o que vocês estão achando, como foi essa mensagem para vocês. Olá! Olá, Daniel. Bom dia pessoal. Mais uma vez aqui, agora em vídeo também, Milena. Pastor Maurício está chegando aqui com a gente também. Bom dia, Pastor Maurício. Bom dia, gente. O irmão que ia estar aqui com vocês não está, então eu vim aqui como suplente dele, com muita alegria, participar desse nosso bate-papo. Que bênção. Bom dia, muito bom, Daniel. Bom dia, Milena. Bom dia. Bom dia para você que está aí na Igreja Digital. Que alegria. Vamos conversar, vamos participar. Sim, isso aí. Olha, o culto hoje, uma bênção, né? A gente teve ali várias pessoas participando no chat, nossos queridos irmãos, comentando, né? Louvando ao Senhor. E, inclusive, a gente teve um comentário, pastor, do irmão... Deixa eu pegar o nome dele aqui. André Luiz. Ele falou que hoje é o dia do missionário batista. É o segundo domingo de julho. E realmente, eu vi aqui no Google e confirmei. Então, assim, parabéns. Que Deus abençoe todos os missionários. Querem dar alguma palavra para os missionários? Ai, que bênção. Que Deus continue derramando. A gente sabe quanto muitos missionários... que principalmente aqueles que estão no campo, que estão fora, mas todos nós somos chamados para isso, mas hoje é o dia daquele missionário que está sendo enviado, então que Deus continue derramando força sobre você. A gente sabe que tantas vezes aqueles que às vezes estão num campo distante, nós temos missionários na Ucrânia, por exemplo, que é muito mais complexo, que vivem uma situação tão difícil hoje e que o Senhor possa estar renovando as suas forças, que Ele seja o seu sustento, que Ele continue sendo aquele que guia você e que a cada manhã Ele possa ser o seu renovo. Eu só acrescentaria que vocês não se esqueçam de que o maior presente que vocês podem dar para o missionário são as suas orações. Com certeza. Então, ore pelos missionários, adote missionários em oração, claro, em sustento financeiro também, mas em oração acima de qualquer outra coisa. Inclusive, nós tivemos participação hoje no chat de uma família missionária lá no Cruzeiro do Sul. Nós, inclusive, saudamos ali na hora do bem-vindo. E parabéns, que Deus continue a benção da vida de vocês. A irmã Janete colocou assim, ó: Deus abençoe sempre a vida de cada missionário batista, guarde a cada um onde estiver, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, falando um pouco da mensagem do pastor Clóvis, né? Hoje foi uma mensagem que as pessoas falaram assim, mensagem forte aqui. A gente teve o irmão Felipe falando, palavra abençoada, combustível para as nossas vidas. A irmã Valéria, tudo no tempo de Deus. Que palavra linda e forte. A irmã Janete, que mensagem impactante, que edifica. Pastor Clóvis, Deus abençoe sua vida sempre. E o pastor Clóvis, durante a mensagem, ele fez algumas afirmações assim bem fortes que geraram alguns comentários aqui. Então eu vou falar a afirmação e vou dizer alguns comentários aqui que foram feitos, né? O título da mensagem foi A Promessa de Deus é Maior que a Minha Realidade. E ele falou uma frase, por exemplo, não podemos colocar ponto final em histórias que Deus não terminou. E aí eu trago aqui um comentário da Val, que ela disse assim, até hoje nos jogam em poços, mas Deus não esquece dos seus, pois Ele é fiel. E ela disse também, eu ainda me sinto cativa na promessa pelos poços que cavam para mim, mas eu creio que o Senhor vai agir na hora certa. Então eu queria que os pastores trouxessem uma palavra a respeito dessa afirmação do pastor Clóvis, que a gente não pode colocar um ponto final em histórias que Deus não terminou. E às vezes parece que está tudo errado, mas segundo o que o pastor Clóvis disse, a história ainda está acontecendo. Amém. Amém. A Bíblia é recheada dessas histórias. O Senhor uma das histórias que a gente ouviu hoje, é a história de José. E como a gente vê o quanto o Senhor está vendo muito mais que nós. A gente tem o costume de olhar muito para o que está na nossa frente, para aquilo que é o nosso sonho. E essa é uma verdade. Às vezes a gente coloca ponto final, às vezes nós nos precipitamos e o Senhor está olhando lá para frente, Ele sabe que lá na frente Ele vai abrir caminho, que Ele vai abrir uma porta nova, só que às vezes Ele fecha uma porta.
Só que pra gente era uma porta tão importante. E o Senhor sabe que quando Ele fecha essa porta, Ele tá dando oportunidade para que a gente viva algo diferente, como José. Ele foi para dentro de um poço e a gente imaginava que algo completamente diferente iria acontecer. A gente fica tranquilo lendo a história de José porque a gente sabe o final. Só que o Senhor, Ele sabe o final da minha e da sua história. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, a gente não pode simplesmente colocar um ponto final. A gente tem que se perguntar, Deus, o que o Senhor tem para mim nesse momento? O pastor Clóvis trouxe a história dele. Ele foi desligado de uma empresa depois de anos de trabalho, mas o Senhor abriu uma porta completamente diferente, de uma forma que ele nem imaginava. E é assim que o Senhor faz, porque não somos nós que determinamos, que colocamos o ponto final ou que dizemos como as coisas vão acontecer, mas é o Senhor que guia a nossa vida, e a nossa vida tem que estar sujeita a Ele. O nosso coração aberto, as nossas orações, a nossa entrega para saber aonde o Senhor quer que nós estejamos e o que Ele quer que estejamos fazendo. Porque pode ser que estejamos num momento de dificuldade, mas é esse momento de dificuldade que o Senhor está nos levando para o lugar que Ele deseja para nós. Eu acho curioso, Daniel, e vocês, Milena, e vocês que estão em casa, essa expressão ponto final. Porque eu não consigo enxergar na relação com Deus pontos finais. Sim. Quando você olha para a Bíblia, que você vê a história de grandes personagens bíblicos como José, como Moisés, como vários deles, nós vemos que Deus ele trabalha em etapas. Sim. Nós é que temos essa ideia de uma linearidade, né? Algo que é constante, chega uma hora que acaba. Mas quando você parte da perspectiva bíblica, inclusive de vida eterna, ponto final não existe. Exato. Então, na nossa vida, e aqui eu posso falar com base em alguns dos meus cabelos brancos, né, de coisas que a gente já viveu na vida, frequentemente, queridos, nós achamos que acabou, mas quando você pisca, Deus mostra que existe um outro caminho e que aquela etapa que parecia um final era uma vírgula para algo que continuava. E isso eu acredito que qualquer pessoa com um pouquinho de idade vai compartilhar dessa vivência, né? A gente vai mudando de trajetórias, a gente vai mudando de convivências, a gente passa por problemas e as soluções vêm. E é curioso, né, Daniel, porque os grandes problemas da nossa infância hoje não nos afligem mais. Os grandes problemas da nossa adolescência hoje já não nos afligem mais. Exato. Os nossos grandes problemas, por exemplo, o Daniel aqui, pode falar já? Pode, com certeza, né? Pode. Daniel vai ser papai do Teodoro, né? Amém. A gente soube essa semana que o Daniel, junto com a Fernanda, sua esposa, vão ser papais do Teodoro. Ele agora vai ter um tipo de preocupação que para ele vai ser aquela coisa dificílima, como é que troca a fralda, como é que dá banho, a criança que está doente. Ih, meu amigo, doença, então se prepara que vai baixar no hospital com febre, mas para pegar imunidade. Só que daqui a pouco, quando o Teodoro tiver com 10 anos, as preocupações desse começo vão ter acabado. Exato. Virão outras, depois elas serão solucionadas, virão outras. E assim, queridos, é na vida de todos nós. Amém. Na sua vida também é assim. Descanse no Senhor, porque o Senhor está te levando por uma trajetória que só acaba na eternidade. Nem na nossa morte física não acaba. Prossegue por toda a eternidade. Então, que essa ideia de ponto final não exista para nenhum de vocês, né? Somos sempre habitantes de uma continuidade de degraus que vão sendo escalados em direção ao cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. E aqui, olha, o irmão Lenilson. Primeiro lugar, peraí, parabéns, Daniel. Obrigado. Parabéns para sua esposa. Amém. É uma aventura muito maravilhosa. Sim, eu posso dizer. Sou mãe de um menininho. Agora é um adolescente. O irmão Lenilson, ele disse assim, olha, muitas vezes olhamos para as circunstâncias e desanimamos. Que bom que Deus age além das circunstâncias. E tem uma outra afirmação bem forte do pastor Clóvis aqui, que gerou também alguns comentários. A consequência da obediência de José foi a prisão, quando ele fez o certo e deu errado. E aí a irmã Maria Augusta, ela comentou assim, ó. Aconteceu exatamente comigo no passado, hoje aposentada. Fiz tudo certo, ajudei uma pessoa, apresentei na empresa e fui despedida da empresa por causa da pessoa. Mas Deus me honrou e abriu novas portas na época. Então, assim, a obediência de José, talvez o esperado fosse que ele fosse para um jato, né? Mas, peraí, deu errado? Como assim? Comentem aí.
às vezes isso acontece, né? Faz parte da vida e diversas situações. E como a gente acabou de compartilhar, a gente não sabe o que está acontecendo lá na frente. Tem situações que elas acontecem, são portas que o Senhor fecha ou abre para que aconteça. O que nós precisamos olhar é que, independente do que for acontecer, nós precisamos fazer o que é certo. Então, às vezes, temos situações que vamos ajudar alguém, como a gente ouviu aqui uma situação de trabalho, que você ajudou alguém, colocou alguém dentro de uma empresa e depois aquela pessoa tomou o seu lugar. Ok, mas o nosso papel é estar ali para ajudar, para conduzir as pessoas, para nos relacionarmos com elas. Eu não vou pensar em não ajudar alguém porque pode ser que algo de ruim aconteça comigo. Então, muitas vezes, o Senhor ele nunca perde o controle. Às vezes a gente fica muito preocupado, mas e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo? Só que o Senhor ele não perde o controle, ele está sempre ali. Então, se algo de ruim está acontecendo na nossa vida, não é que o Senhor não está olhando, ele está olhando, ele está cuidando de você, ele está conduzindo a sua vida e ele vai continuar conduzindo. E uma porta nova vai se abrir. Pode ser que demore um tempo? Pode ser que seja rápido, sim, mas o Senhor ele está ali, ele está perto. E o nosso papel como cristão é estar ali para ajudar, é estar ali para servir as pessoas, é estar ali para cuidar delas da maneira que for necessário e fazer o certo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, não precisamos mudar isso. Nós precisamos continuar caminhando no que é correto e o Senhor estará ali, nos ajudando, nos auxiliando e no momento certo Ele abre uma porta nova. No momento certo, Ele fecha uma porta que precisa ser fechada. Como é o nome do irmão que fez a pergunta, Milena? Você lembra? Deixa eu ver aqui. Foi o... Na verdade, foram 2 comentários, né? Foi o irmão Lenilson e foi a irmã Maria Augusta, que falou da situação de trabalho. Então, Lenilson e Maria Augusta, eu vou te responder com a passagem da Bíblia que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Amém. Nós, seres humanos, temos a mania de achar que todas as coisas, a gente bota um parênteses ali, todas as coisas boas. Mas não são todas as coisas boas, são todas as coisas. A questão é que a gente olha segundo os olhos humanos. E Deus, Ele olha com os olhos divinos, olhos que contemplam passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. E Ele sabe que muitas vezes é necessário que nós passemos por alguma situação aparentemente ruim para alcançar algo melhor. Você quer ver? Eu sempre dou esse exemplo, Daniel. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e para vocês também. Se eu chegasse para você e falasse assim, olha, a ciência inventou uma injeção, mas dói demais tomar. É pior que Bezetacil. É aquela injeção que se doer, você vai ficar uma semana sem levantar o braço. Mas ela vai impedir que você tenha câncer, AIDS e Covid. Você vai tomar? Na hora. Na hora, não é isso? Por quê? Porque mesmo sabendo que dói, é uma dor que vai impedir um mal maior. E Deus também trabalha dessa maneira. Deus sabe que muitas vezes é necessário que a gente passe por situações que, humanamente falando, são desagradáveis, mas para o cumprimento de seus propósitos mais elevados, mais à frente. Eu duvido muito que quando José foi lançado pelos irmãos no fundo do poço, na cisterna, que ele estava assim: ó Deus, obrigado, porque isso aqui contribui para os teus propósitos. Não estava. Ou ele sendo arrastado pelo deserto rumo ao Egito, amarrado lá como escravo. Obrigado, Senhor Deus, porque eu estou aqui passando sede, fome, sendo maltratado, porque isso vai contribuir para os teus propósitos. Ou mesmo na prisão. Sim. Tanto que ele vira pro copeiro, não é? Aquele que vai ser liberto depois, ele fala: fala para Faraó para me tirar daqui, né? Lembra de mim. Ele não está gostando de ficar ali. Exato. Só que lá no final, aí ele compreende. Eu entendo que tudo isso foi para que Deus cumprisse seus propósitos. E assim foi na vida de José, assim é na minha vida, na vida do Daniel, na vida da Milena, na vida de cada um de nós. Está ruim? Continue glorificando a Deus, continue agradecendo a Deus, continue pedindo o que você quer, porque Deus se agrada disso, e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agradecer aqui aos pastores por esse bate-papo. Agradecer a todo mundo que está junto com a gente no chat aqui. Eu estou vendo vários comentários, as pessoas estão muito felizes por causa desse momento de bate-papo, por causa da palavra, dizendo que foram muito edificadas. E assim, meus irmãos, que seja a sua semana, que Jesus te abençoe, que você continue com a gente
Até o próximo domingo e sempre. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo. E agora eu queria pedir a um dos pastores que fizesse uma oração para a gente encerrar esse momento aqui. Tudo bem. Você quer orar, Daniel? Posso orar? Então, ora aí, queridão. Vamos lá. Oremos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor cuida de nós. Obrigado porque mais um dia o Senhor nos colocou de pé. Obrigado, Deus, por cada irmão que esteve conosco nesse culto, por cada momento dele, Deus, porque é um tempo de adoração ao Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos, continua derramando sobre nós. Abençoa a nossa semana, Pai, que possamos entender aquilo que o Senhor falou nessa manhã e praticar aquilo que ouvimos, Deus. Que a Tua palavra possa permear os nossos corações, possa nos transformar, nos impactar diariamente. E que nessa noite possamos estar novamente aqui para te adorar e para louvar o Teu nome. Cuida de cada um dos meus irmãos, aqueles que talvez estejam agora num hospital, Deus. Que o Senhor possa vir com cura, com liberdade, com restauração sobre eles agora, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até mais tarde.